Amigas e amigos, para quem vive na América Latina ou está olhando para a América Latina, pode-se dizer que tem o privilégio de ver a história desfilando à sua frente com esses acontecimentos. Se vê nitidamente, só não vê quem não quer ver, evidentemente, ou não tem os instrumentais para enxergar a realidade que nós estamos vendo aqui, embates de classes, embates ideológicos. Tudo isso dentro, evidentemente, do processo histórico, quer dizer, a relação causa e efeito. Agora, é evidente que existe uma grande manipulação política e ideológica para que essas questões não sejam vistas, não sejam consideradas na análise desses acontecimentos. Eu, antes de prosseguir, quero pedir aqui para vocês curtir este canal. Sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, biógrafo. Quero pedir aqui para você dar um like, para você compartilhar, para você comentar, para você, enfim, ajudar a impulsionar esse canal. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva. Retomando, eu tenho vi, né, pelo menos um caso de pessoas com alto gabarito acadêmico, intelectual, né, fazendo análises simplistas, porque exatamente não consideram esses conceitos filosóficos, históricos, né, esses conceitos das categorias sociais, das categorias econômicas, classes, ideologia, trabalho, capital, quem produz riqueza, quem trabalha, quem vive do trabalho, quem é impelido a viver do trabalho, porque não tem outra fonte de renda, e quem se apropria do resultado desse trabalho e vive em função desta apropriação. A velha máxima da socialização da produção e da apropriação privada. Esta é a contradição básica de uma sociedade capitalista, dessa predominância do capitalismo, e as manifestações ocorrem e decorrem exatamente disso. A análise que eu vi, por exemplo, diz, não, mas no Chile, por exemplo, houve crescimento, houve distribuição de renda, redução da desigualdade, etc, etc, vai por aí afora. Primeiro, antes de tudo, é necessário considerar por que existe essa concentração de manifestações na América Latina. Começa por aí. Quer dizer, e se a gente for estender pelo mundo afora, a gente vai ver, são manifestações dentro de uma geopolítica exatamente dessa relação, né, primeiro de classes ideológicas e, consequentemente, né, nas relações da geopolítica, do centro, da periferia do sistema, né, como funcionam os intercâmbios de trocas, né, o Brasil vende o quê, compra o quê, por exemplo, produz o quê, quem comanda a produção, quem comanda a distribuição dessa produção. Isso é Estado, o papel do Estado, a função, como o Estado funciona. Olha aí, ideologias, classes, categorias econômicas envolvidas em tudo isso. Portanto, né, não corresponde a nenhuma realidade, né, não é sequer algo, como se dizem por aí, né, a realidade objetiva. A realidade objetiva é muito subjetiva, às vezes, né, por contraditório que isso possa parecer, porque a objetividade, né, atende a interesses de classes, né, quer dizer, não é uma objetividade com base na realidade. Não tem realismo nessa objetividade. Para entender de maneira mais simples, né, o velho ditado que diz, não, os números não mentem, se fala muito isso por aí. No Chile, houve distribuição de renda, redução da desigualdade, crescimento, etc. Sim, mas se mentem com os números. Quando se fala do objetivo, isso é objetivo, não é objetivo. Não é, se a gente for pôr essa questão objetiva dentro do realismo, da realidade. Pode pegar qualquer estatística, pode pegar qualquer número. Sim, vamos pegar a realidade. A América Latina se beneficiou, sim, porque qual é a tese? A tese é de que com o desenvolvimento as pessoas querem mais. Eu conquistei até aqui, quero conquistar mais. Se fosse assim, se fosse isso, se essa tese fosse verdadeira, se usa muito isso para analisar o Chile, teria havido rebelião popular na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, na social-democracia. Teria havido rebelião popular nos países que fizeram revoluções socialistas.
Teria havido rebeliões aqui na América Latina, né, no Brasil, por exemplo, no pós-Revolução de 1930. É evidente que não é isso. Né, que a história, né, queremos mais, queremos... Muita gente falou, por exemplo, das manifestações de 2013. Ah, eu cheguei até aqui, daqui para frente eu quero mais. Rigorosamente não é isso. O Chile e a América Latina também se beneficiaram desse processo aí dos chamados 30 anos gloriosos do pós-Segunda Guerra Mundial, de crescimento, desenvolvimento, etc. A América Latina se beneficiou, o Brasil se beneficiou, né, o pós-Revolução de 1930, sobretudo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, a Era Vargas, a chamada Era Vargas, né, teve um crescimento aí estupendo até os anos 70. E é importante a gente caracterizar que a ditadura militar foi contra essa lógica do desenvolvimentismo. Quem comandava a economia naquele tempo era Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, eram liberais ou neoliberais, como se dizem hoje, contra o Estado. A abertura foi quando a economia ficou aí praticamente nas mãos, sob a tutela dos grandes grupos internacionais, grandes grupos econômicos, que era uma tendência que já vinha, eles vinham tentando, por isso que eles deram o golpe de 64. E é interessante também a gente notar como a direita brasileira, a chamada burguesia brasileira, se juntou a esta lógica toda. Agora tem aí a direita de centro, comentei aqui no vídeo passado, a Fiesp, os grupos de mídia, Estadão, o Grupo Folha, o Grupo Globo, eles blocaram em torno do golpe de 64. Porque tinha interesses econômicos, evidente. Numa lógica de crise do sistema, eu já disse também, eles tentam empurrar o peso da crise na pirâmide social de cima para baixo. É aí que está o problema. E precisa achatar, consequentemente, o povo. O povo sofreu, portanto, as consequências. Eu pesquisei muito isso para escrever a biografia, as biografias todas, né, que eu fiz, do Pedro Pomar, do Maurício Grabois, né, e, em particular, na ditadura militar, a biografia do Aurélio Pérez, que ele era deputado e no Congresso se debatia muito isso. A natureza da crise. Tem, por exemplo, um dado do Franco Montoro, de 74, quando começou a crise, que explodiu no final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi consequência exatamente da política econômica da ditadura militar contra, portanto, a chamada Era de Ouro, os 30 anos gloriosos. Aqui na América Latina tinha a CEPAL, né, que produziu estudos fantásticos. Quem estuda a CEPAL sabe disso. Quem não estuda, eu aconselho a estudar para entender o que aconteceu ali, antes de dizer que é simplesmente um processo. Não, que a massa cresceu e não sei o quê, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Quer dizer, não considera a ideologia, a questão de classes. Aí chegaram os anos do neoliberalismo, que no Chile começou antes do fim da ditadura militar, ainda no governo do general Augusto Pinochet. O dado do Montoro que eu estava dizendo, né? Que ele dizia que o PIB crescia e o salário caía, numa proporção gigantesca. Ele pegava lá dados e analisava e tal. Quer dizer, é a tal da renda per capita, né? Na teoria, a renda per capita, todo mundo tem uma renda igual. Na prática, a gente sabe que não é. Aí que é a realidade. E o que se chama... Não, isso é objetivo. É objetivo como? É preciso pegar os números e decompô-los. Fazer a equação, decompor aí a conta e tal, para se entender as coisas. Depois do fim do governo Pinochet, eu vi aí... teve os governos aí da democracia, democráticos, que nenhum fez nada, não fez, porque estavam dentro de uma lógica neoliberal. O peso da ditadura, depois o peso do projeto neoliberal, o cerco internacional do projeto neoliberal. O Stiglitz, Joseph Stiglitz, fez um artigo sobre isso. É o neoliberalismo totalitário, ele diz, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Quer dizer, no pós-ditadura, já na ditadura, o povo foi arrochado. No pós-ditadura, o arrocho continuou. As manifestações são exatamente por isso. É só olhar para a realidade brasileira aqui no governo Bolsonaro que a gente entende isso. Falta de perspectiva, a destruição do país,
Quer dizer, as agências de fomento, de desenvolvimento, como a Petrobras, o BNDES, sobretudo esses dois aí, que o Vargas criou no seu segundo governo, na década de 1950, o desmonte de tudo isso. Quer dizer, qual é a perspectiva para o Brasil em termos de desenvolvimento, de produção tecnológica? E vem as consequências: desemprego, emprego precário, aposentadoria. É o Chile, é o Chile. O Chile é exatamente isso, a revolta ali. O povo olha, a juventude, olha para o futuro, olha para frente, para o horizonte, e fala, mas qual é a perspectiva que eu tenho nesse sistema, nesta lógica? Por que a grande reivindicação deles lá é uma constituinte? Para mudar essa realidade, para trazer a realidade institucional do Brasil, por exemplo, levar, né, do Brasil para o Chile. No Brasil nós temos um pacto democrático, a Constituição de 88, que é incompatível com isso aí. Incompatível com a política do Chile, incompatível com a política do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Essa é a Constituição de Weimar, na Alemanha, da social-democracia do antes da Segunda Guerra Mundial. Né, as experiências de constituições, né, que garantem um mínimo de bem-estar social para o povo, de administração da crise do capitalismo, crise estrutural do capitalismo, que garantam um mínimo de distribuição da riqueza produzida, que dê um mínimo de seguridade. E isso só é possível com a institucionalização democrática. Estrutura sindical, a estrutura partidária, a liberdade de manifestação do povo. Por que eles acabam com tudo isso? Vejam bem, enquanto eles estão lutando no Chile por uma constituinte, aqui no Brasil a luta é da direita para destruir a Constituição. Ou seja, é uma luta ante aquele povo que está lutando lá. E na Bolívia? A Bolívia é um poço de lições. Esse golpe que acabaram de dar lá, com características, chamava-se dos gorilas, que era gente troglodita, isso na época dos golpes do Plano Truman, a cadeia de golpes militares. Se falava muito dos gorilas, acho que foi a Argentina que começou, né, a difundir mais essa história. É o troglodita, truculento, né, sem cognição e tal, bolsonarista, lavajatista, cachorro louco. Está de volta na Bolívia, fascistas, fundamentalistas, gente igual aqui, né, dessas seitas fundamentalistas. Essa turma que fica pregando aí. Porque tem uma lógica aí importante também, aproveitando o ensejo, nessa questão da Bíblia, das seitas, que não tem nada a ver com a religião de verdade. Isso aí não é religião de verdade. Isso aí é a lógica, a Bíblia. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Está tudo lá na Bíblia. Quer dizer, como que o diabo, na lógica bíblica, estou dizendo, na verdade é uma lógica humana. Está na Bíblia, mas é uma lógica humana. Quer dizer, o diabo usa de todos os ardis para se passar pelo bonzinho, né? Pelo que combate a corrupção, né? Pelo que defende os valores da família. Vai ver quantos desses estão lá no Bahamas. A dupla moral que eu sempre falo aqui. É fácil você dizer, eu sigo a Bíblia. Não vamos defender a família aqui e tal. Leia Engels, a origem, né, da propriedade privada, da família, do Estado e tal. Tem uma ordem que ele coloca ali as coisas. A família de conveniência, não é a família do amor, da fraternidade, a família da Revolução Francesa, a família da Revolução Russa, a família socialista, fraterna, né, baseada no amor, no respeito, na igualdade social. A família deles é a família do Bahamas, de duas caras e tal. Ou seja, ardil do diabo, aí vai para a igreja pregar exatamente isso. Ah, salvação, nós vamos salvar vocês e tal. Aí corre, acaba, já começou lá no Bahamas, corre, sai correndo, vamos para lá pro Bahamas. Minha gente, é isso aí. Na Bolívia tá lá a turma com a Bíblia, lá, com a cruz, andando pelas ruas e tal. Ou seja, é o diabo. Aquilo é o diabo. Na lógica bíblica é o diabo. Aqui no Brasil, Bolsonaro vai vir, tá frequentando igrejas por aí. Daqui a pouco é Paulo Guedes. Abençoa aqui o pacote que vai ferrar o povo. Aleluia! Saravá. Saravá não, Saravá é outra coisa. Acho que Saravá, não, eu não vejo. Eles pregam contra, né? A intolerância religiosa, essas coisas todas aí. Porque é lá que está o povo, na ideologia do povo.
É uma prega... então, vai por aí fora, enfim. Né? Daria aqui para falar horas e horas sobre essas questões todas. Né? Bom, enfim. Eu sempre tenho esse impulso de quando alguém fala amém, glória, não sei o quê, eu falo saravá, saravá. Exatamente o contraponto do povo, né? A manifestação do povo tem muito mais a ver com o povo, né? Tem, lógico, né, o povo que segue as religiões honestas, né, que tem, eu diria até que, né, do ponto de vista da composição mesmo, né, dos frequentadores, convertidos de fato, a maioria é honesta. Agora, aí usa o ardil do diabo, né? Se passam por santos, né, discípulos de Jesus Cristo e tal, não sei o que, tal, para fazer essas ações diabólicas. E na vida real, no concreto, a gente vê isso. Né? Os editoriais do jornalão, estou aqui com os 3 jornalões abertos. O Globo, o Estadão e a Folha. Com o mesmo discurso. A culpa do que está acontecendo na Bolívia é do Evo Morales. Como foi do lulopetismo aqui no Brasil. Como foi da Cristina Kirchner e do Néstor Kirchner na Argentina e vai por aí afora. Agora, um dado importante. Por que isso tudo ocorre simultaneamente? O exílio forçado do Rafael Correa, no Equador. Né? Agora, um golpe racista, fascista, na Bolívia. O que aconteceu na Argentina, e vão cercar a Argentina, não tem dúvida disso. Está acontecendo no Uruguai. Vai ter eleições no Uruguai. Aconteceram os golpes, a cadeia de golpes, Honduras, Paraguai, Brasil, com características muito semelhantes, porque tem Lava-Jato lá também, tem Lava-Jato. Tem Lava-Jato na Argentina, essas organizações criminosas, fascistas, corruptas, de bandidos, de bandoleiros, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol aqui no Brasil. Né, tem todo um modelo, a tal da guerra híbrida. Agora e evidente que isso tudo tem a ver, por isso que eu falo, nessas análises superficiais. Isso tudo tem a ver com o ciclo que a América Latina enfrentou aqui dos governos democráticos e progressistas. É evidente que tem. Que aí vamos dar um basta aqui no neoliberalismo, vamos implantar aqui um mínimo de estado de bem-estar social, de social-democracia da Europa, aqui. Agora, para se fazer isso, qual foi? Aí tem um segredo importante para a gente entender. Que eu sempre disse que a política externa dos governos Lula e Dilma foi mais importante, a política externa foi mais importante do que qualquer outra coisa. O Brasil, em torno do Brasil, aqui, da Unasul, da Venezuela, da Argentina, sobretudo, né, que são os maiores países, as maiores economias da região, se formou a Unasul, um bloco com forças para se inserir no BRICS. E o BRICS, por sua vez, se insere na disputa mundial com o bloco Estados Unidos e União Europeia. Os embates que ocorreram na Organização Mundial do Comércio, na OCDE, etc, etc. Né? Essa relação de multipolaridade. Isso bate de frente com a lógica da unipolaridade dos Estados Unidos. Do bloco Estados Unidos, União Europeia. Aí que eles desencadearam todo o processo aqui na América Latina. E procuram cercar a China, hostilidades à China, à Rússia, ao BRICS. A lógica do que está acontecendo, tudo passa por aí. Esse é o sentido da coisa. As manifestações no Chile têm que ser entendidas por aí. Por aí. É que ali houve, sem dúvida alguma, um despertar para uma realidade, né, de crueldade contra o povo. De uma política cruel contra o povo. Mesmo a reação do povo boliviano está lá. Gente na rua, manifestações, tudo, mas não sabe ainda o que vai acontecer ali. Agora, o que a direita procura fazer? Está aqui o editorial do Estadão, é muito ilustrativo nesse sentido. Né, que diz aqui que, a julgar pelo linguajar e pelo comportamento dos protagonistas do lulopetismo e do bolsonarismo, duas forças populistas, pode-se antecipar que a política será ainda mais aviltada. A Folha faz um editorial, no editorial da Folha diz o seguinte, que ali é preciso respeitar a democracia. O Evo Morales desrespeitou a democracia, agora a democracia sai fortalecida, como disse o ministro da Defesa aí do Bolsonaro, o general não sei o que, esqueci o nome dele.
O Globo vai na mesma linha. Ou seja, o que eles procuram fazer ali é exatamente limpar a Constituição, fazer outra Constituição sem mexer na Constituição, algo como eles querem fazer no Brasil. Aí que entra essa questão que eu falei aqui de manter o Lula em prisão, uma espécie de prisão domiciliar, deixa ele aí, né? Não deixa ele se manifestar. Aí entra também essa questão do centro, que é o grande problema, porque essa direita de centro, ela bloca quando é do seu interesse. Foi assim em 64. Depois ela não quer, né, proximidade com quem fica muito visível para o povo como responsável pelas desgraças que eles causam. A história que eu falei que as políticas de direita vão criando crise, aí chegam os valentões, os fascistas, os nazistas que batem no peito, deixa comigo que eu resolvo, eu mato essa gente aí, prendo e etc. Aí vai, não, calma lá, nós só queremos que você, né, assaltasse o poder, né, e persiga a esquerda, mas deixa aqui que a gente que conduz as coisas aqui, isso fica muito visível, muito exposto, vocês são muito trogloditas. O que eles estão dizendo aqui, os editoriais, na Bolívia é a mesma coisa. Aquela turma lá tem que ser tirada de cena, entrar ao centro. Tem um tal de Rubens Barbosa, que é um embaixador e tal, muito ligado aos tucanos, era o ideólogo da política externa, de combate à política externa do Lula, foi o principal assessor do Geraldo Alckmin, quando ele foi candidato a presidente em 2006 contra o Lula. Essa história do BRICS, da Unasul, porrada. Por coincidência, ele está no Estadão e na Folha hoje, com artigos, dizendo que o desaparecimento do centro, o centro desapareceu, é preciso reconstruir o centro. É lógico, o discurso do Fernando Henrique. São os velhos conceitos que eu digo aqui, né, da sociologia, da filosofia, de classes e tudo mais. Tem também um tal de Fernão Lara Mesquita, que ele é colunista do Estadão, deve ser da família Mesquita aí, né, que ele está fazendo aqui artigos, ele faz agora o segundo artigo, como é na democracia. Na democracia, na lógica dele, é a democracia dos Estados Unidos. Que ele diz o seguinte, que nos Estados Unidos tem plebiscito, tem não sei o quê, vota para isso, vota para aquilo, né, tem inclusive votação para destituir gente do poder judiciário. A lógica da democracia como uma coisa assim abstrata, fora da realidade. A democracia objetiva. O Nelson Rodrigues falava dos idiotas da objetividade. Isso aqui é o típico do idiota da objetividade. Em Cuba tem muito mais eleição do que nos Estados Unidos, tem muito mais votação do que nos Estados Unidos. A questão é a seguinte, como se dão as eleições em Cuba? Há um processo de debate longo, que todo mundo debate, participa, vota, não sei o quê. Não é simplesmente, vota assim, vota assado e tal. Faz aí um referendo, um plebiscito, coisa do tipo. A democracia precisa exercitar o debate, o intelecto. Ele diz aqui, esse Fernão, nenhum indivíduo ou movimento social é autorizado a decidir pelos outros cidadãos. Por que os movimentos sociais, já disse isso também, são de esquerda? Porque você tem que ir lá convencer o povo, organizar o povo, fazer assembleia, fazer debate, fazer como a democracia em Cuba. E aí eles não representam o povo. E eles representam o povo? Eles não consideram, assim como esses que dizem que o povo se levanta por geração espontânea, né, como no Chile, quero mais, quero mais, quero mais. Uma ingenuidade, uma superficialidade nessa análise. Eles não consideram, por exemplo, o efeito da mídia. Tudo bem, então tira a mídia de circulação, tira a mídia. Pare com essa manipulação ideológica em regime de monopólio, 24 horas por dia. Tira também os movimentos sociais, deixa o povo decidir. O povo debate, decide e tudo mais. E tem que decidir em cima de coisas reais. A compreensão dos fenômenos sociais, isso é fundamental. Quem trabalha, o que é o trabalho, a mediação do homem com a natureza para produzir riqueza. Quem se apropria da riqueza, só dizer para o povo, você é trabalhador, você é apropriador. Aí você decide se quiser votar no trabalhador ou no apropriador, você vota do jeito que você quiser. Deixa aí sem mídia. Na lógica, não nenhum indivíduo e nenhum movimento social. O indivíduo é o Lula. Estou dizendo aqui caricaturamente, né? Uma caricatura. Enfim, aí uma caricatura. Aí tira-se o indivíduo, tira-se o movimento social e tira a mídia. Vejam bem, a questão
da dominação ditatorial ideológica, da mediação ideológica. Né? Como isso funciona, essa influência que a ideologia tem na decisão das pessoas. Isso é uma questão muito importante para a gente entender tudo o que está acontecendo. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para que você compartilhe, para que você clique, para que você se inscreva se você não é inscrito, e porque o YouTube diz que vai tirar do ar os canais que não são economicamente viáveis. Está lá, inclusive tem uma matéria lá da Telesur que está lá no meu site, o outro lado da notícia.com.br. É a liberdade de expressão, a ditadura burguesa. Quer dizer, é meu, eu faço o que eu quero. Se não estiver dando lucro, eu tiro você daí e acabou. Então, reforço o pedido para que você compartilhe, para que você dê o like aí e tal. Enfim, ajude a difundir o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.